Boa noite a todos, boa noite banca. Nós somos alunos do curso Técnico de Enfermagem da instituição Simone Araújo. Tivemos como nossa orientadora de TCC a professora Lucineide Honorato. Nosso grupo é composto por 4 integrantes. Eu sou Josiane Almeida, esse é o Everton Ricardo, Alciene Lobo e Yasmin Faria. Iremos estar apresentando o nosso projeto de TCC com o tema glaucoma. Dia 26 de maio é considerado o Dia Internacional de Combate ao Glaucoma. Só neste ano foram registrados que 80 milhões de pessoas terão glaucoma no mundo. Em 2040, esse grupo somará 111,5 milhões de casos. Essa é a estimativa do Centro de Pesquisa Internacional da Organização Mundial da Saúde. O glaucoma é considerado a maior causa de amaurose, ditado popular, mais conhecido como cegueira irreversível. O glaucoma consiste em um estreitamento do campo visual. Se não tiver outro problema de visão, como miopia, o paciente pode enxergar com nitidez tudo que está no centro, porém, perde progressivamente a visão periférica. O glaucoma está naturalmente presente na população, conforme ela envelhece. Estimativas que 1,2% da população aos 40 anos tem o problema, e aos 80 esse índice chega a 8%. O glaucoma pode ser dividido em 4 tipos. Temos glaucoma de ângulo aberto, glaucoma de ângulo fechado, glaucoma secundário e o glaucoma congênito. Boa noite, me chamo Everton Ricardo e vou falar sobre glaucoma de ângulo aberto. É um tipo mais comum de glaucoma e tende a ser hereditário, mas sua causa é desconhecida. Nele, um aumento na pressão ocular desenvolve-se lentamente com o passar do tempo, e a pressão elevada causa um dano permanente no nervo óptico, causando perda do campo visual. O diagnóstico é feito por oftalmoscopia, gonioscopia, exame de campo visual e medição da espessura corneana central e píleo. A câmara anterior é uma região do nosso globo ocular localizada entre a córnea e a íris. Essa área é repleta de um líquido chamado humor aquoso, produzido pelos chamados corpos ciliares. Havendo a produção desse líquido, também é extremamente importante que seu excesso seja drenado para haver equilíbrio de pressão dentro do nosso olho. Para que isso aconteça, é necessário que o ângulo entre a íris e a córnea seja aberto o suficiente para a passagem do líquido pelos canais de Schellmann, que irão drená-lo diretamente para o sangue. No caso do glaucoma de ângulo aberto, mesmo com o ângulo entre a íris e a córnea estando em situação adequada, há um aumento da pressão intraocular do olho acometido por conta do defeito de drenagem do humor aquoso em algum ponto dessas várias estruturas do olho. Ainda não se sabe exatamente a causa disso e muitas teorias estão sendo estudadas. Sintomas. A maior parte dos portadores do glaucoma de ângulo aberto são assintomáticos, no início da doença, apresentando sintoma apenas em um grau avançado do glaucoma. Nesses estágios mais avançados, a redução do campo visual, ou seja, a diminuição da visão periférica, ou visão turva. Diferentemente do glaucoma de ângulo fechado, ele não apresenta dor nos olhos, e por isso pode ser chamado de uma doença silenciosa. Grande parte dos pacientes são diagnosticados durante um exame oftalmológico de rotina, ou quando estão realizando o exame por conta de alguma doença que esteja causando sintomas. Diagnóstico. Vários pontos são analisados em um exame oftalmológico para se chegar ao diagnóstico de glaucoma de ângulo aberto e graduar o estágio da doença. O diagnóstico de glaucoma se faz através de uma tríade de achados. Primeiro, aumento da pressão intraocular.
escavação das fibras de nervo óptico e perda de campo visual. Tratamento. A perda visual, já instaurada pelo glaucoma, é irreversível. Assim, o tratamento visa evitar a progressão da doença e mais danos ao disco óptico. Para isso, é fundamental reduzir a pressão intraocular, pois hoje sabe-se que o aumento dessa pressão é a principal responsável pelos danos ocasionados ao nervo óptico. A pressão intraocular pode ser reduzida de 3 formas: o uso de medicações de uso tópico, colírios para glaucoma ou via oral, abordagem cirúrgica ou abordagem por laser. Bom, essa é uma imagem da parte interna do globo ocular. Aqui fica localizado o líquido humor aquoso, de onde acontece a pressão intraocular, danificando assim o nervo óptico, que é essa parte aqui mais amarelada. O nervo óptico, sua função é basicamente conectar o cérebro aos nossos olhos. Boa noite, meu nome é Alciene Lobo. Vou falar um pouquinho sobre o glaucoma de ângulo fechado. É quando o ducto de drenagem do líquido humor aquoso está obstruído. 2 fatores podem fazer essa obstrução. Primeiro, quando uma espécie de rede esponjosa se torna compacta e impede o líquido de entrar no ducto. Segunda, quando a íris desse olho cobre a abertura do canal. Nesses casos, a perda da visão pode ser lenta e progressiva. Já no glaucoma de ângulo fechado agudo, a pressão ocular aumenta rapidamente. A pessoa normalmente apresenta fortes dores nos olhos, visão turva, cefaleia, vermelhidão nos olhos, náusea, êmese e tem perda súbita de visão. Assim como no glaucoma de ângulo aberto, a medida do PIO, pressão intraocular, através do exame conhecido por tonometria, é um dado importante nos portadores de glaucoma, tanto para o diagnóstico como para o acompanhamento da doença. Assim como no glaucoma de ângulo aberto, a medida da PIO, pressão intraocular, através do exame conhecido por tonometria, é um dado importante nos portadores de glaucoma, tanto para o diagnóstico como para o acompanhamento da doença. Na maior parte dos casos, uma pressão intraocular superior a 21 mmHg, milímetro de mercúrio, indica hipertensão intraocular. A tomografia de coerência óptica, a OCT, é especialmente fundamental na avaliação de lesões do disco óptico, que constitui danos irreversíveis causados pelo aumento da pressão intraocular, tanto no glaucoma de ângulo aberto quanto no glaucoma de ângulo fechado. O tratamento constitui em diminuir a pressão intraocular, redução da dor e diminuição, edema de córnea quando está presente. Pode ser usado alguns medicamentos como beta-bloqueadores, agonista, alfa-seletivo, prednisolona, em colírio, entre outros. O mais importante nesta doença é realizar uma avaliação oftalmológica adequada em intervalos especificados pelo seu oftalmologista, bem como aderir ao tratamento com colírios prescrito e estar atento a alterações da visão causada pelo glaucoma. Boa noite, eu me chamo Yasmin Faria e eu vou falar sobre o glaucoma congênito. O glaucoma congênito é uma doença rara dos olhos que afeta a criança desde o nascimento até os 3 anos de idade, causada pelo aumento da pressão ocular devido ao acúmulo de líquido, podendo afetar o nervo óptico e levar à cegueira quando não tratado. O bebê que nasce com glaucoma congênito apresenta sintomas como córnea turva, edemasiada e aumento dos olhos nos locais em que não há teste do olhinho,
só costuma ser detectada após 6 meses ou até mais tarde, o que vem dificultar o tratamento. Por esta razão, é importante que o recém-nascido faça até o fim do primeiro trimestre de vida o teste do olhinho pelo oftalmologista. Em caso de confirmação do glaucoma, o oftalmologista pode até prescrever colírios para diminuir a pressão intraocular. Porém, isso é feito para diminuir a pressão antes da cirurgia com a indicação médica. Até 1 ano, a córnea do olho fica demasiada, ficando turva. A criança demonstra desconforto à luz e tenta cobrir os olhos na claridade. Entre 1 e 3 anos, a córnea aumenta de tamanho. Os olhos só irão crescer pelo aumento da pressão até essa idade. Como já foi dito anteriormente, o glaucoma não tem cura, porém existe tratamento. E o portador de glaucoma pode ter uma ótima qualidade de vida. Essa foi a nossa apresentação sobre glaucoma. Queremos agradecer primeiramente a Deus, aos nossos familiares e professores que até aqui nos acompanharam. Muito obrigada a todos e tenham uma boa noite.